Bom, deixa eu me apresentar então para vocês direitinho. Meu nome é Marcel, eu sou filho de pastor também, então a gente vai ter um grupinho de terapia na hora do almoço, se quiserem. Eu sou natural de Joinville, moro aqui em Curitiba faz quase 20 anos. Sou músico, trabalho como obreiro de artes na Comunidade do Redentor, aqui no centro, em Curitiba. Sou casado, tenho 2 filhos. Gosto de cozinhar, de artes marciais e história em quadrinho. Eu queria dizer que eu estou extremamente feliz, apesar da minha expressão amarga. Eu sou assim mesmo, minha esposa já acostumou. Eu estou super feliz que a gente conseguiu. Na verdade, a gente não conseguiu nada, né? Vocês conseguiram vir. E o mérito desse encontro é de vocês. Eu sei que alguns de vocês vieram de muito longe, e a gente agradece o esforço de vocês, o investimento que vocês fizeram. É muito legal poder receber em Curitiba algumas pessoas que eu só conhecia de rodar por aí, tocar com a banda, ou pregar e tal. Então, que bom que vocês estão aí. A gente tem lembrança, eu lembro uma vez a gente foi tocar em Panambi, e daí a gente tocou a tenda da Missão Zero, acho que foi, estava lá, e daí a gente fez o evangelismo, guardou a tenda, guardou o equipamento, e daí era 1 da manhã, e os caras, beleza, então agora vamos fazer fogo. E a gente falou, Curitibano não faz churrasco 1 da manhã, mas era 4 da manhã e a gente estava comendo carne, foi fenomenal. O meu estômago naquela época aguentava esse tipo de atividade extracurricular. A gente tem muita coisa para fazer no final de semana e a gente ficou meio dividido entre 2 aspectos importantes. Um deles é que a gente precisa, em 1 dia e meio, dar conta de assunto para, sei lá, para alguns anos de conversa, assim. Então, o programa ele está bem cheio. Por outro lado, eu tenho certeza que uma das mais ricas experiências que vocês podem ter aqui no final de semana é conversando uns com os outros. Então, aproveitem a hora do almoço, a hora da janta, assim, tentem criar uma rede, tentem criar conexões, criar relacionamentos, porque isso é super importante. De repente você tem um negócio que o outro pode te ajudar a resolver, uma experiência que alguém passou que você está passando, então isso é super, super importante. Eu encorajo vocês a fazerem isso. Nós vamos dar uma olhadinha na nossa apostila. Então abre ali a primeira página. Vocês já devem ter olhado o programa, né? A gente tem 3 momentos de palestra. Hoje de manhã a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais teológica da questão do louvor, da adoração. Daí hoje à tarde a gente quer concentrar mais na questão da música, de repente resolver alguns problemas mais técnicos ou compartilhar algumas experiências, mas a parte da amargura daí a gente deixa para de noite. À noite a gente tem uma programação em que a gente vai falar sobre relacionamento com a igreja, com o presbitério, com os pastores, esse tipo de coisa. Vai ter uma pinhata de pastor que a gente vai poder bater com um taco de beisebol, assim. Não, vai ter pastores aí para ajudar a gente a não virar um partido, um bando de amargurados que só reclamam, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre como se relacionar dentro da igreja e conseguir fazer um bom ministério. Amanhã a gente tem mais uma palestra e amanhã a gente quer orientar a palavra mais para a questão da visão no ministério. Então, Bíblia, prática e visão. São essas as 3 diretrizes. E qualquer uma desses 3 tópicos, qualquer um desses tópicos é suficiente para a gente falar a semana inteira. Só essa parte de Bíblia de hoje de manhã tem um módulo na Fraterna que dura a semana inteira. E a gente não acaba o assunto, não é verdade? Chega no final de semana, tem um monte de perguntas que a gente não conseguiu responder. Então, a gente vai trabalhar uma parte do tempo aqui e uma parte do tempo em grupos pequenos, porque daí de repente vocês conseguem responder algumas das próprias perguntas de vocês. Hoje, antes do almoço, a gente vai até 12h30. A gente vai conversar um pouco e depois trabalhar em grupos pequenos até a hora de comer. E daí, à tarde, a gente faz o contrário. A gente vai se reunir aqui, mas daí a gente
se junta em grupos e depois a gente conversa, tá bom? Deixa eu só falar um pouquinho sobre o que tem na apostila de vocês aqui. Tem um pequeno artigo que eu escrevi para o Ministério de Artes lá da igreja, e a gente vai usar esse material aqui hoje de manhã. Então vocês podem levar para casa. Eu tenho isso no computador, se você quiser PowerPoint, essas coisas assim. A apostila eu posso mandar, se você quiser uma apostila virtual para multiplicar onde vocês moram, me avisa pra gente manda pra você. Vai estar no site? Ah, então tá legal, porque eu não preciso mandar pra ninguém, que eu sou muito ruim com a internet. Então esse é o primeiro artigo aqui. Mateus, não me olha com essa cara. Daí tem um segundo artigo de um pastor paulista chamado Ariovaldo Ramos. E o lance é que a gente conversa muito sobre as coisas técnicas e às vezes a gente não pensa tanto sobre o que dá por trás. São 2 páginas, é um texto que ele escreveu chamado Adoração que Transforma. Então, a ênfase é um pouco mais assim, o que acontece quando a gente entra em contato com Deus, como que isso mexe com quem a gente é. Depois tem um outro artigo de um pastor de Brasília chamado Ricardo Barbosa. O Ricardo Barbosa deve ter os livros dele aqui, O Caminho do Coração, Janelas para a Vida. Todos são excelentes, se vocês quiserem comprar, vocês não vão se arrepender. Esse artigo dele chama A Contemplação do Belo, é sobre a questão do belo, assim, da beleza. E na igreja a gente tem, às vezes, problema com esse negócio de gosto, do que a gente acha bonito. Às vezes a gente se sente culpado porque as coisas são bonitas e sei lá, a gente é meio esquisito com esse negócio. E daí tem 2 coisas um pouco mais práticas. Uma delas é o Ron Kenoly, que é um ministro americano, ele escreveu um pequeno texto sobre características de pessoas, assim, características que a gente quer desenvolver nos líderes de louvor e adoração. E você pode se identificar com uma delas, algumas delas, de repente usar isso como uma meta. E depois tem o Rodrigo tá rindo ali para mim. Depois tem um treco que eu achei num blog de um cara que tirou do site da Lagoinha, lagoinha.com, que é Dicas para o Ministro. E cara, eu tenho quem já assistiu minha aula na FATEV já sabe que meus maus exemplos, a maioria deles vem da Lagoinha. Mas isso aqui é muito legal. Isso aqui eu tinha que botar porque vale a pena, é prático, dá para levar e dá para multiplicar. Na última página da apostila de vocês tem uma tabelinha, daquelas do Word assim. Isso aqui, gente, é o seguinte, uma vez eu fiz eu não sei o que aconteceu, não tinha o que fazer, mas eu peguei vários textos bíblicos que se aplicavam a diferentes áreas no ministério de louvor, e eu fiz uma referência cruzada. Então depois, se vocês quiserem olhar os textos, tem textos que se repetem em lugares diferentes, mas são textos que você pode usar quando você está desenvolvendo de repente o porquê do teu ministério, ou você precisa contextualizar o ministério na parte de espiritualidade, assim, como é que se trabalha a questão do compromisso, da visão. Isso aqui é embasamento bíblico para isso, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com isso aqui, e eu tenho algumas referências que a gente vai fazer desses textos aqui. Então depois eu encorajo vocês a olhar o que está escrito nesses lugares, porque isso aqui já me ajudou bastante, assim, acho que valeu a pena ter feito e queria compartilhar com vocês. Então vamos lá. A minha só para vocês saberem um pouquinho mais de quem eu sou, do que eu faço, a minha formação, eu não sou pastor, eu trabalho como pastor, mas eu me formei pela Belas Artes aqui em Curitiba, em composição e regência, depois fiz mestrado em composição. Então trabalho bastante com música erudita, tenho uma banda chamada Gólgota, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar ou ouvido em algum lugar. E a música para mim é quase uma falta de opção, assim. Eu não sei fazer mais nada direito. E eu já, assim, considerei fazer outras coisas, já na época do vestibular a gente tem aquela crise, o que vai fazer, o que vai ser da gente, como é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, né? Tem várias maneiras, tem vários caminhos que nos levam a se relacionar com esse universo da música. E se você está aqui, assim, se nós estamos aqui hoje, tem uma linha mestra, tem uma diretriz, tem algo que nos une. E esse algo é a vocação. De alguma maneira, você
você é chamado por Deus para trabalhar no ministério. Né? No nosso caso aqui no Ministério de Louvor, eu botei na segunda página da apostila uma definição de vocação. Vamos abrir ali, logo depois do programa. Essa definição é do Os Guinness, que é um pensador, ele acho que ele é escocês, irlandês, sei lá. E ele tem um livro chamado Vocação, né? Acho que é o nome do livro em português, ou Chamado, eu não sei direito. Mas esse livro dele fala sobre a questão da união entre quem eu sou e a direção que eu sinto que Deus está me levando e as coisas que Deus está fazendo. E das quais ele quer incluir a gente. Então ele tem exemplos como, por exemplo, Wilberforce, que foi um lord inglês que advogou a abolição da escravatura na Inglaterra, que depois levou a abolição da escravatura em vários outros países, e a questão da espiritualidade desse cara. E ele usa essa definição de vocação. Vamos dar uma olhadinha nela. Vocação, ou chamado, é a verdade de que Deus nos chama para si de maneira tão decisiva que tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que temos está investido de uma devoção especial e um dinamismo que é vivido como resposta à sua convocatória e no seu serviço. Vamos ler de novo, isso aqui não é muito... A gente vai ter que quebrar um pouquinho isso aqui para entender. Vocação ou chamado é a verdade de que Deus nos chama para si de maneira tão decisiva que tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que temos está investido de uma devoção especial e de um dinamismo que é vivido como resposta à sua convocatória e no seu serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você responde ao chamado de Deus, você entra num espaço ou num estilo de vida em que tudo o que você tem, o que você faz e quem você é se torna parte do processo de responder ao chamado de Deus. E daí tudo faz sentido. Ou pelo menos alguma coisa faz sentido. Gente, isso é maravilhoso. Assim, viver dentro do espaço do chamado de Deus para a tua vida, não tem nada igual, não tem nada parecido, não tem nada que seja mais preenchedor de quem nós somos, das coisas que a gente faz, das razões pelas quais a gente compra as coisas que a gente compra. E isso significa que tudo que a gente é, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, se torna mais importante do que nós mesmos. Eu penso muito no pessoal lá da São João de Pelotas. A gente tem um negócio parecido, que a gente gosta de comprar equipamento. Às vezes é mais fácil comprar equipamento, às vezes é mais difícil. Mas é um privilégio muito grande poder comprar equipamento em nome de Jesus. Assim, poder investir e de repente milhares de reais como resposta ao desenvolvimento da igreja, ao chamado que Deus tem para aquele ministério específico, e você não está comprando mais uma mesa de som porque você curte som. Também porque você curte som, mas você está comprando equipamento para cumprir a vocação do ministério e da igreja. Então, eu sei que em muitos lugares isso pode ser uma dificuldade, a gente vai falar sobre isso. Mas a vocação, ela dá sentido para o que você faz, seja tocar violão, seja cantar, seja ministrar louvor, seja trazer a palavra. E sem essa vocação, sem esse chamado de Deus, é mais uma atividade, é o que o André falou na saudação. O chamado do Espírito é o que informa, é o que dá sentido para o que a gente está fazendo. É a razão de nós estarmos aqui. É o que legitima o nosso ministério. Assim como acontece no caso do pastorado, ou do chamado missionário, ou do cara que é advogado cristão e batalha no meio difícil para testemunhar do amor de Deus e para fazer diferente. A vocação é quando Deus te chama.